Nesse vídeo, veremos que os jornalistas estão falando sobre o favoritismo do Botafogo, mesmo jogando na casa do Cruzeiro. Será que nossa equipe vai mostrar sua força e calar essas especulações? Pepa terá dores de cabeça para escalar o time nesse domingo, com os desfalques de Rafael Cabral e Wesley. Como ele vai contornar essas ausências? Vamos analisar a estratégia do técnico e como o elenco está se preparando para esse embate. E temos um dilema envolvendo Bruno Rodrigues. O jogador resolverá seu futuro de transferência nessa semana e a Arábia Saudita está de olho nele. Será que ele vai sair do Cruzeiro? Vamos acompanhar de perto essa negociação e entender os possíveis desdobramentos. Além disso, uma grande notícia sacudiu o clube. Paulo Autuori foi anunciado como diretor técnico no lugar de Paulo André. Essa mudança vai impactar o rumo do Cruzeiro? Vamos analisar o papel do novo diretor e o que podemos esperar dessa nova fase no clube. Tudo isso nesse vídeo do canal Direto da Toca. Acompanhe agora! Cruzeiro que tem essa parada dura aí contra o Botafogo no domingo às 6h30 da tarde no Mineirão. O Cruzeiro tem problemas, a começar pelo banco de reservas. O técnico Pepa não vai poder comandar o Cruzeiro nesse jogo porque ele foi expulso no empate em 3-3 com o Atlético Paranaense na última rodada. Vai cumprir então a suspensão automática, assim como o goleiro Rafael Cabral, que está fora, e o atacante Wesley. Os dois receberam aí o terceiro cartão amarelo e também estão fora, estão suspensos. O treinador interino, digamos assim, né, porque o auxiliar do Pepa, o Samuel Correia, deve ser o substituto dele, deve ficar na beirada do campo. Pode ter o retorno do Bruno Rodrigues, ele que havia ficado fora contra o Atlético Paranaense por conta de dores no ombro, mas pode ser que retorne nessa partida contra o Botafogo. Nem os botafoguenses estavam acreditando, viu, gente? Mas agora eles estão confiantes que o título não vai escapar. A última vez que o Botafogo conquistou o Campeonato Brasileiro foi em 1995, praticamente força máxima. O técnico Bruno Lage tem apenas uma dúvida entre Gustavo Sauer, que tem entrado muito bem na equipe, e outro jogador importante, que é o Júnior Santos. Mas é Lucas Perry, o Di Plácido, Adrielson, Vitor Cuesta e Marçal Tietê, junto com o Marlon Freitas e Eduardo. Ótimo jogador. Aí vem a dúvida: é o Júnior Santos ou Gustavo Sauer, o artilheiro Tiquinho Soares e mais o Vitor Sá. O Botafogo, um trem sem freio. Como parar esse líder do brasileiro? Um trem é coisa de mineiro, né, o Dani? Assim, é um jogo muito complicado. O Cruzeiro não é um bom mandante na competição. O Cruzeiro tem tido muita dificuldade nos jogos em Belo Horizonte, porque os adversários vêm para cá um pouco mais fechados, jogando em contra-ataque. Quando o Cruzeiro precisa propor esse jogo e tem menos espaço, ele sente muita dificuldade. E o Botafogo joga dessa maneira. O Botafogo é um time que gosta de contra-atacar, de dar a bola ao adversário. O Botafogo está entre as equipes que menos têm posse de bola no campeonato, e o Cruzeiro, quando enfrentou essas equipes, ele teve dificuldade. O Fortaleza está entre essas equipes e o Cruzeiro perdeu. O Cuiabá está entre essas equipes que têm menos posse e o Cruzeiro também perdeu. O Goiás, o Cruzeiro perdeu. O Coritiba, o Cruzeiro não venceu. Jogos aqui em Minas, né? Porque o Cruzeiro no início mandou Arena do Jacaré, Independência, Mineirão, enfim. E vai pegar um adversário que é o melhor deles e que faz esse tipo de jogo e faz um jogo muito bem feito, um jogo de transição, de contra-ataque, como disse o Wellington Campos. Time muito rápido, um time muito forte em sua defesa. O Cruzeiro vai ter que fazer um jogo diferente. As poucas oportunidades que tiver, ser certeiro. E a boa notícia é que lá em Curitiba, um ataque que não funcionava, funcionou muito bem. O Cruzeiro voltou a criar e ser certeiro nessas chances que tem. Enquanto o Botafogo vai ter que ser assim, vai ter que repetir esse ataque que criou e fez e marcou gols. E defensivamente o Cruzeiro tem feito bons jogos, à exceção desse jogo em Curitiba que sofreu muito. Então, gente, assim, sendo realista, o Botafogo vem a Belo Horizonte e o Botafogo é favorito diante do Cruzeiro. O Cruzeiro vai ter que jogar muito mais contra o Botafogo do que jogou as últimas partidas aqui em BH. A questão principal o Cruzeiro precisa estar muito preparado para o jogo físico do Botafogo, tá? Para a bola aérea do Botafogo e tentar explorar a velocidade. O Wesley é uma perda, o torcedor do Cruzeiro fica bravo com ele, mas o Wesley é um jogador muito importante nesse time do Cruzeiro. Ele jogou muito no último jogo. E pelo que ele entrega, né? É porque o torcedor do Cruzeiro ele precisa ter a noção exata, e eu falo isso aqui desde o início,
O título do Cruzeiro é ser 16º colocado. Por mais que esteja em 10º, por mais que tenha aí 7, 8 pontos de frente para a zona de rebaixamento, o Campeonato Brasileiro do Cruzeiro é evitar um descenso para a Série B. Então, que o Cruzeiro saiba explorar o que o Botafogo pode lhe apresentar, tá? O Botafogo tem uma vantagem muito grande na tabela, pode especular em cima disso aí, mas sem dúvida nenhuma é um jogo muito difícil, Romano. Eu acho que só 3 times tiraram o ponto do Botafogo, não foi isso? Ele perdeu do Goiás e do Atlético do Paraná e tem um empate fora de casa com o Santos, né? Um empate e 2 derrotas. Tirando isso, ele ganhou de todo mundo, né? Em cima da árvore, o Botafogo já é uma realidade, sem dúvida nenhuma. Então que o Cruzeiro esteja preparado para encarar essa realidade, até porque o Cruzeiro contra os times grandes, assim, os times mais fortes do que ele em casa, ele teve muita dificuldade, né? Ele perdeu pro Fluminense, ele perdeu pro Grêmio na Copa do Brasil, embora tenha vencido no Brasileiro no início, ele perdeu o Clássico para o Atlético, jogou bem, mas perdeu. Quem sabe domingo, acho que é a hora aí de virar essa chave aí e vencer um grande adversário, fazer uma grande partida contra um grande adversário como mandante, que fora de casa ele fez várias, né? E aí daria uma moral gigantesca você tirar ponto e vencer, né, o líder do Campeonato Brasileiro. Contra o Flamengo, fora de casa, contra o Internacional. O mesmo confronto contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro também foi uma boa apresentação. Contra o São Paulo não foi um grande jogo, mas conseguiu uma vitória importante. Eu acho que contra os grandes, eu penso que o Cruzeiro tem, assim, não é que tem facilidade. Ninguém pega os times da parte de cima da tabela e tem moleza. Mas eu acho que é um jogo que encaixa melhor. Desta vez não vai ter problema o Cruzeiro no jogo contra o Botafogo e de agora pra frente também, Cruzeiro podendo mandar todos os jogos aqui no Mineirão, porque show mesmo no gramado, somente um em novembro. O Mineirão fez aí um trabalho também para readequar ali a sua agenda ao calendário de jogos e como teve o acordo com o Cruzeiro, agora tá tudo seguindo perfeitamente e o gramado vai melhorar ainda mais. Então no domingo o torcedor vai acompanhar aí o Cruzeiro nesta volta aqui, onde o torcedor chama de Toca 3, né? Com um grande público, hein? A expectativa, repito, mais de 45 mil torcedores. A venda de ingressos segue, muito ainda do setor laranja superior, que é aquele setor, do vermelho superior, que é esse aqui também. Então o torcedor pode comprar, domingo é o líder pela frente, é um jogo importante para o Cruzeiro voltar a vencer e buscar a primeira vitória como mandante aqui no Mineirão nessa temporada. É sobre Matheus Pereira, que teve a semana inteira para treinar, para melhorar o condicionamento físico e com certeza terá mais minutos nesta partida. Aí é com o Pepa, se já de cara ou se entrando no segundo tempo para este duelo contra o Botafogo. O João Marcelo tem tudo para ser relacionado pela primeira vez, para ficar no banco, já que a dupla de zaga agora é com o Neres e com o Luciano Castan, pelo menos a princípio. Lucas Oliveira segue se recuperando da lesão que ele teve no tornozelo naquele jogo diante da equipe do Goiás. Outro detalhe importante, entrevista coletiva do diretor de futebol Pedro Martins. Houve aí anúncio de dirigente novo para assumir comando em cargo no Cruzeiro. Paulo Autuori, experiente, está voltando ao clube, vai ser diretor técnico para trabalhar aí no futebol como uma gestão mais ampla. Era uma função, Léo, que estava sendo exercida pelo Paulo André, e ele dividia as atenções também com o Real Valladolid da Espanha, outro clube do Ronaldo. Então o Paulo André vai passar a cuidar dos dois clubes da mesma forma, mas o Paulo Autuori mais no dia a dia mesmo como diretor técnico. Foi uma função que ele fez no Atlético Paranaense entre os anos de 2021 e 2022. Eu só não gostaria de ver, Simões, o que aconteceu algumas vezes recentemente, uma confusão de é diretor, mas aí vai trocar o treinador, aí vira treinador, aí daqui a pouco não vai mais ser diretor e coordenador. Não, vem exercer o cargo de diretor técnico no Cruzeiro. Falou sobre Bruno Rodrigues, disse que o Cruzeiro já fez uma proposta ao Tombense, aguarda a resposta do clube do interior de Minas Gerais sobre o Bruno. Lembrando que o BR9 está emprestado ao Cruzeiro até o fim dessa temporada. Ele que tem a maior parte dos seus direitos econômicos vinculados ao Tombense. O Cruzeiro tem 33% dos direitos do jogador. O Bruno que recebeu uma proposta do mundo árabe, do Al Tawon da Arábia Saudita, na casa aí de 21 milhões de reais. Teria os seus salários aí multiplicados por 3 em relação ao que ele recebe hoje. Uma proposta que ainda está na mesa, Cruzeiro tentando fazer a manutenção então do Bruno Rodrigues. Isso também foi falado
pelo Pedro Martins na entrevista de hoje. Queria saber a opinião de vocês aí sobre essas situações, os desfalques do Cruzeiro e também o retorno do atacante Gilberto.